Olha lá, iniciando. Ó. Ah, Aí ela falou a Consuelo, eu espetei. deixa. Então vamos lá. Então aqui tem um pedacinho aqui que ele está colocando, ó, porque isso ocorre muito, vamos citar a reunião de desobsessão. Nós dialogamos com os espíritos sofridos, caídos, muito necessitadinhos, né? Que vem com aquele tranco, com aquele problema insidioso. Pois é. E agora vamos puxar esse espírito aí para o físico. Corpo físico. Será que a gente vai ter o mesmo diálogo? Se for alguém que nos ou calunia, ou nos persegue. Então, ele coloca aqui, ó, é preciosa, né, a carga preciosa, a dificuldade do nosso sentido santo. A dor, nossa escola purificadora. Então, é esses necessitados aí que é o... Se eu posso usar essa palavra, se me permita, né, o farol das nossas vidas. Né? Se nós nos propusermos mesmo mudança. Se não propusermos, nós vamos continuar mais o mesmo. Ou menos o mesmo, sei lá. Não sei. Né? Porque Deus pede mais abaixo. Você acabou de ler. Abracemos-nos, pois, uns aos outros, em nome de Deus. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus quem é? Jesus, né? E nos reformou a mente, alçando aos planos maiores pela extensão gloriosa através do sacrifício. Foi difícil para ele retornar. Hein? Será que não tem que chamar ele, não, gente? eu chamei agora. Não, né? Chamei agora. Só que tá rodando aqui a imagem dele e não vai. Pode ser a internet dele, porque essa semana É. aqui a internet ela é complicada. Uhum. A Claro essa semana está terrível aqui nessa região. Queimaram um poste aí da Claro, os cabos fibra ótica, né? Então ficou difícil. Então, na segunda-feira aí, eu fiz o trabalho pelo celular. O celular estava dando para... Né? Mas a imagem não estava muito boa, Eu não. não sei se ele está usando a internet do celular dele ou se ele está usando a internet de casa. Eu não sei. Presumo que seja de casa. Ele só vai conseguir entrar com a internet discada, a internet dele. Vai continuando aí até a gente, né, Por favor. fechar o horário, que de repente aí faz a prece sequencia. Falta 10 minutos. É. Diante do mundo periclitante, alucinado por ambições rasteiras e dominado pelo ódio e pela miséria, sequências das guerras incessantes e aniquiladoras, harmonizemo-nos em Jesus Cristo a fim de equilibrarmos a esfera carnal. É o tempo de hoje, né? Que nós estamos vivendo aí. Né? É. Quer dizer, é o tempo que vem vindo, né? Ao longo desses séculos, isso vem se repetindo periodicamente, só com algumas diferenças, né? Os espíritos mais esclarecidos, né, que é os bons espíritos, é o da segunda ordem. Para mim, é um ministro de segunda ordem, um espírito já totalmente, não plenamente, ainda precisa ficar ligado aqui à Terra, mas já está um pouco mais distante, encarnações, né, assim, mais... Né? Então, naquela época, já via o panorama, pelo nosso caminhar, pela nossa pobreza moral, né, já identificam. Porque no estudo de segunda-feira, até o Roberto foi muito feliz numa colocação em relação dos espíritos lá atrás, já antevia, porque Jesus, o coordenador, o Afrânio também até comentou, né? Porque os espíritos organizadores, eles sabem o que vai acontecer lá na frente. Isso desde a própria criação do ambiente técnico. Você fez aí, Afrânio, melhorou a tua imagem, está realmente mais nítida até, mudou de celular.
Os dois celulares entraram naquela atualização de Android. Os dois, esse aí e o outro. Né? Esse é o primeiro a conseguir ligar ele. É brincadeira, né? Nunca vi isso. Mas então, o que nós estávamos comentando, o que até o que estudou no Livro dos Espíritos na quarta-feira, da pergunta, vem de encontro que nós acabamos, que a Lida acabou de ler, né, falando diante do mundo periclitante, alucinado, né, dessas ambições rasteiras. E os espíritos, mas como eu estou citando aqui o caso do benfeitor aqui, que é um espírito mais adiantado do que nós. Um espírito de segunda ordem, na minha ótica, já bem vamos dizer, desencaixado da influência terrena, mas sujeito ainda à reencarnação aqui. Então, ele já anteviu, porque se ele enviou essa mensagem aqui, essa preleção, nos confortando, nos consolando, nos ajudando, para que a gente, principalmente os encarnados, é o que ele está mencionando aqui, vou chegar lá de voltar a acordar. Né? A exemplo daquela menina do Márcio, no estudo há 2 capítulos atrás, aquele espiritão que aconselhou, acho que a Antonina, né? Ele aplicou o passe que envolveu o perispírito com consequências na cavidade encefalocraniana. Ela acordou bem, tranquila, dali para frente muda de vida. Seria bom assim, né, se acontecesse conosco também, né, um espírito de alta, aplica o passe, a gente acorda cedinha, né, despreentes, vai trabalhar, como aqui o homem do campo, o lavrador, vamos para o trabalho, agora vamos para o centro espírita. Ou para a igreja, onde for. Eu vou parar de falar, porque senão vai atrapalhar tudo, não vai acabar de ler. Sombras perturbadoras vagueiam em torno de vossos passos e de vossas instituições em ronda civite. Isso aí mais para centro espírita, né? A gente sabe o que está acontecendo. As pessoas também têm essa sombra, né? Xavier, espírita, mas. Está bem baixo, aumenta aí. Está aceitando. Ah, tá. Não, fala mais alto. Fala que essas sombras, né, é referente às casas espíritas, né, principalmente. Em todos os lugares há, né? Por quê? Porque elas vagueiam em torno de nossos passos para aqui. Elas são atraídas por nós. Elas não. Pô, se a gente está falando de Fluminense, as sombras do Flamengo não vêm atrás. Não vem. Só vem as tricolores, né? Não vai ter Fla-Flu, gente. Então é isso aí, tá bom? Está em paz. Nossas instituições estão todas sendo atacadas. Qualquer tipo de casa espírita, igrejas, etc. Budistas, os monges também, todo mundo. As sombras estão aí. Eu acho que tudo isso, é em função dessa mudança de movimento para a doutrina. O movimento espírita é que está trazendo essas coisas todas, essas consequências todas com os novos pensamentos. Isso aí está acontecendo com fulano porque ele fez por onde acontecer. Então vamos deixar para lá que ele se resolva sozinho. Quando o espiritismo, o nosso dever não é esse. O nosso dever é dar a mão, ajudar aquele a subir mais um degrau. Mas se continuar com o pensamento do movimento espírita, que está acontecendo porque no passado ele fez e agora está merecendo, ou ele não está fazendo por onde, isso aí vai continuar durante muito tempo ainda, infelizmente. Nós vamos carregar isso nas costas, com o nosso pensamento da doutrina, nós vamos ter que carregar isso nas costas como um fardo, um peso, na tentativa de tentar fazer mudar isso. Porque não vai ser com tanta facilidade assim. Né? Pegando carona lá no Mensageiro, os médios falidos, médios, doutrinadores. Falidos. São os falidos. Fracassados, são os falidos. Alguns até nós conhecemos, né, que deixou de frequentar reunião, parou de frequentar reunião, nós conhecemos. Né? Devido à pandemia, porque João e os espíritos. Chico Xavier levou muitos anos sozinho fazendo o culto lá.
não começa tudo de novo. Pois é triste isso, mas é o que o senhor está falando aí. É o que está escrito aqui, né? É exatamente isso. Aqui, comentamos com outras palavras diferentes da que está escrito aqui, mas o fundamento é o mesmo, o pensamento é o mesmo. Evitai a subversão dos valores espirituais. Afugentai as trevas que vos ameaçam as organizações político-religiosas. Temei a ciência que estadeie sem a sabedoria. Livrai-vos do raciocínio que calcula sem amor. Revezai a fé, para que seus impulsos não se desordenem à míngua de edificação. Exatamente, em outras palavras, aquilo que acabamos de conversar. Exatamente, em outras palavras, aquilo que nós acabamos de conversar. Cada um está fazendo por si. Aí eu acho que eu tenho que me mudar, eu vou mudar, mas não quer saber se o vizinho do lado quer acompanhar, ou quer trazer, ou quer influenciar realmente dentro do nosso pensamento lógico e correto, principalmente, a trazer essas pessoas para junto de nós, com o conhecimento que nós temos. O pior é isso, que nós temos um conhecimento, nós estudamos. E esses, né, do movimento não estão interessados em estudar, estão interessados em coisas, em acrescentar coisas novas, achando que o correto deve ser esse. É aqui escrito, ó. Evitar a subversão dos valores espirituais. Isso aí, vamos lá, Luiz. A crosta da terra é altamente um campo de batalha mais áspera, mais dolorosa. Sem dúvida. A crosta da terra é atualmente um campo de batalha mais áspera, mais dolorosa. Pronto, era ali certo. Despertai a consciência adormecida e afeiçoai-vos à lei divina, olvidando o cativeiro multissecular da ilusão, dos séculos de sombra. Né? A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Ao mundo atormentado, proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre. Eusébio, ao terminar, estava aureolado de prodigiosas emissões de luz. A assembleia posternada mostrava semblantes lívidos de estupefação. Enorme grupo de colaboradores de nosso plano elevou a voz em harmonia, entoando comovente cântico de glorificação ao Supremo Senhor. As melodias, notas do hino, perdiam-se ao longe no arvoreto distante, nas asas de suaves brisas. Terminados os serviços da reunião, reparei que os amigos encarnados, sob o amparo de colegas das nossas atividades socorristas, não se afastaram animados e otimistas, porque muitos deles, compreendendo talvez com mais clareza, fora do veículo denso da experiência física, os erros da crença transviada, se retiravam cabisbaixos, soluçando. A gente tem que se sentir nessas horas. Né? É um negócio muito Exatamente. Chorei todo mundo. Né? Bom, nós vamos parar por aí, que já deu a hora, né? Ainda bem que tocou. Ainda bem que tocou essas pessoas. Né? Eles que estavam ali estudando, ouvindo, saíram tocados com aquilo que ouviram e ficou plantado. Muito embora seja um deslocamento do corpo físico, mas está plantado. Tudo aquilo que eles ouviram está plantado. E com o tempo vai avivando na cabeça de cada um de nós. É isso aí.
16 da próxima quinzena, né? Alienados mentais. Né? Hoje, quinzena dia 25 ou 26? Esse capítulo é muito bom. Esse capítulo vai ser muito bom. Alienados mentais. Bom, um recado. Segunda-feira, Evangelho. Quarta-feira, Livro dos Espíritos. Sexta-feira, que vem, Paulo Estevam. Né? Paulo Estevam. Recado? Coisa? Não. Jorge pode desligar a gravação, acho.